Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nosotros vamos a trabajar con el contenido del pretérito perfecto compuesto de la lengua española. Entonces, antes de empezarmos propiamente con el pretérito perfecto compuesto, que es el tema de este video, yo voy a pasar para ustedes un panorama de cómo son los pretéritos en la lengua espanhola. Então, eles são um pouquinho diferentes da língua portuguesa, ok? Principalmente a questão de números, tá? Então, na língua portuguesa, nós temos três tipos de pretérito, que é o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E na língua espanhola, a gente tem um a mais. No caso, esse um a mais é o pretérito perfeito composto, que é o tema desse vídeo. Então, nós temos o pretérito perfeito compuesto, el pretérito perfecto simple, o también puede ser llamado de pretérito indefinido, el pretérito imperfecto e el pretérito pluscuamperfeito. Então, esses três aqui, o indefinido, o imperfeito e o pluscuamperfeito, eles existem na língua portuguesa. Não da mesma forma, não exatamente com a mesma escrita, mas eles existem na língua portuguesa. Já o pretérito perfeito composto, ele é um pretérito da língua espanhola, ok? Então, nesse vídeo, a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele, sobre seus usos e suas conjugações, ok? Entonces, acá, este pretérito, el pretérito perfecto compuesto, ele é utilizado para aquela definição básica de pretéritos, expressar ações concluídas en el passado. Então, como a gente já sabe, como é a definição base de pretérito, ele vai falar sobre ações que já aconteceram, ok? Só que de que forma ele vai falar dessas ações que já aconteceram? Ele vai expressar ações que ocorreram há pouco tempo. Então, é o que a gente chamaria de um pretérito recente, é um passado recente, um passado próximo. Então, ele vai manter relação com o presente, ok? Então, ele tem essa ligação com o tempo presente. A ação já foi concluída, ela está no passado, por isso que ela é uma ação perfeita, ok? Só que ela tem essa ligação ainda com o presente. Tranquilo? ¿Y cómo se da la formación entonces de este pretérito en la lengua española? Como yo ya hablé, el nombre perfecto que está en este pretérito viene porque habla de acciones que já foram hechas. Então já fala de ações que foram feitas, concluídas, ok? Por isso ele tem o nome pretérito perfeito. E por que é pretérito perfeito composto? Justamente porque eu tenho dois verbos formando esse sentido. Entonces, el pretérito perfecto compuesto es compuesto por dos verbos, o que na língua portuguesa a gente chamaria de uma locução verbal, tá? Então, essa é uma forma fixa. Eu sempre tenho que ter esse parzinho de verbos juntos, senão não vai passar a noção de passado recente, que é a noção passada pelo perfeito composto, ok? ¿Y cuáles son estos verbos entonces? Nosotros tenemos un verbo auxiliar que siempre va a ser el verbo haber y el verbo haber va a estar siempre conjugado en el presente del indicativo. É justamente por ele sempre estar conjugado no presente do indicativo que passa essa noção de feitos recentes, ok? Tá? Y también tenemos después el verbo principal. Y el verbo principal siempre va a estar em sua forma participia, ok? Então, essa sequência aqui não muda e eles sempre vão aparecer dessas formas. Acá, nosotros tenemos algunos ejemplos para se quedar mejor. Entonces, esta mañana, Pepe ha mirado la clase de español. Observen aquí que nosotros tenemos el verbo haber, que está conjugado en el presente del indicativo en la tercera persona del singular. ¿Por qué? Porque se refiere a Pepe, él, ¿ok? Y el verbo mirar, que está en la forma participia, ¿ok? Então, se eu colocar só, esta manhã Pepe mirado a classe de espanhol, não vai passar a noção de que foi um feito recente, ok? Do mesmo jeito, se eu colocar só o a, também não passa essa noção de pretérito, beleza?
Otro ejemplo que tenemos es, hoy yo he salido con mi mamá. Entonces tenemos acá el verbo haber conjugado en la primera persona del singular, yo, y el verbo salir en su forma participia. Y un tercer ejemplo que tenemos es, hemos comprado regalos para los niños. Entonces tenemos el verbo haber conjugado en la primera persona del plural, hemos, y el verbo comprar em sua forma participia, vale? Uma coisa importante também de se falar sobre o pretérito perfeito composto é que muitas vezes em suas frases a gente vai ter as aparições de alguns marcadores temporais, ou em espanhol, marcadores temporales. ¿Y qué son los marcadores temporales? Son estas partes acá que apresentam o tempo em que foram realizadas as ações. Então, aqui a gente tem uma tabelinha com alguns deles, tá? Então, os mais comuns, hoje, que é hoje, esta manhã, ou esta tarde, ou esta noite, este mês, este ano, este siglo, aún, que é ainda, ok? Sempre. Então, esses aqui são alguns marcadores temporais que mostram que é um fato recente acontecido. Observem que aqui a gente tem um demonstrativo que justamente marca essa proximidade, tá? Então não foi mês passado, foi este mês. Então eu ainda estou vivendo isso. Entonces, hablando de la conjugación, nosotros vamos a tener de esta forma. Acá tenemos el verbo auxiliar, que como yo hablé, va a estar conjugado en el presente del indicativo, tá? Então, ele é quem vai corresponder aos pronomes pessoais. Ele é que vai se adaptar às pessoas da frase. Então, aqui eu tenho yo he, tu has, él, ella e usted ha. Nosotros hemos, vosotros habéis y ellos, ellas y ustedes han, ¿ok? Y sumados a ellos, nosotros vamos a tener la presencia de los verbos principales que van a estar en el participio, ¿ok? Então, aqui, ó, eu posso falar, yo he amado, tu has amado. Tá vendo que o que tá mudando é o verbo haber. Ele que vai sofrer essas alterações. O verbo amar sempre vai estar na forma particípia, que é com essa terminação ADO ou IDO, se for um verbo de segunda ou terceira conjugação, que são verbos terminados em er ou ir, ok? Então, acá um exemplo para ustedes. Ellos han comido todo el pastel. Então, aqui a gente tem o verbo em terceira pessoa do plural, ellos, e em sequência o verbo principal, que é o verbo comer, na sua forma particípia, ok? Importante falar que essas terminações aqui, ado e ido, elas são para verbos regulares, ok? Então, somente os verbos regulares vão seguir essa regrinha aqui de que o particípio termine em ADO ou IDO, beleza? Entonces, ahora vamos a mirar los verbos irregulares, porque como yo hablé, aquella regla de los participios sirve para los regulares. E qual é, então, los irregulares? A gente vai manter a conjugação do verbo haber, que a gente já viu ali, porque o haber, ele é o auxiliar. E o verbo principal, se ele for um verbo irregular, ele vai ter uma conjugação própria dele, tá? Professora, como que eu vou saber qual é essa conjugação? Vocês vão ter que olhar essas duas tabelinhas aqui e decorar quais verbos são irregulares na língua espanhola, ok? Entonces, acá nosotros tenemos la forma infinitiva, que é o verbo sem conjugação, e aqui como fica o particípio desses verbos que são irregulares. Reparem que a gente tem verbos irregulares só de segunda conjugação e de terceira. Então, verbos que terminam em er e verbos que terminam em ir, tá? Então, por exemplo, o verbo hacer, hecho, verbo poner, puesto. É só vocês lembrarem da língua portuguesa. Por exemplo, aqui no verbo abrir. Eu não falo em português abrido, eu falo aberto, ok? Então, essa é a mesma premissa que a gente usa em espanhol. A gente não vai falar abrido, a gente fala abierto, ok?
e assim por diante. Então, aqui vocês têm que olhar essa tabelinha, tá? Para lembrar quais são os verbos irregulares que sofrem essa alteração aí na forma particípio. Lembrando que se mantém o verbo haver. O que está mudando aqui e que vai tornar esse verbo irregular é o particípio dele, que não segue aquela regrinha de terminar ou com ADO ou com IDO, ¿ok? Acá algunos ejemplos para ustedes percibirem mejor estas irregularidades. Entonces, yo tengo, aún no he visto la nueva película de Marvel. Então, observem aqui, a gente manteve o verbo haver conjugado no presente do indicativo, ok? E aqui a gente tem o verbo ver, tá? Então, aqui na tabelinha, ó, ver vai ficar visto. Então, é isso que aconteceu aqui. No he visto. Professora, fica errado, então, se eu colocar no evido? Sim, fica errado. Por quê? Porque como ele é um verbo irregular, na forma particípia, ele precisa dessa alteração aqui, ok? Então, não vai terminar em IDO, como os verbos regulares, ele vai terminar em ISTO, ok? Depois temos acá também, eles han escrito poemas para a classe. Então, aqui a gente tem o verbo haber, ok? Conjugado no presente, na terceira do plural, e o verbo escrever, que não vai ficar escribido, vai ficar escrito, ok? E por fim, a gente tem nosotras hemos abierto nuestros regalos esta tarde. Então, aqui a gente tem o verbo haber, conjugado na primeira do plural, e a gente tem o verbo abrir. Então, não vai ficar abrido, vai ficar abierto, ok? Essa tabelinha que está no slide anterior, é importante que vocês tenham ela no caderno de vocês, ok? Então, para ficar bem fixo. Bueno, chicos, yo espero que ustedes tengan comprendido. Cualquier duda puede entrar en contacto conmigo. Besos y hasta la próxima.